Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, canal novo aqui no YouTube. Se você está chegando agora, se inscreve, curte os vídeos e ativa o sininho para receber as notificações para ver os próximos vídeos. Bom, hoje vamos abrir uma leitura para o signo de Capricórnio. Se você tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente nesse signo, essa leitura pode ser para você. Ou se você veio aqui por causa de alguém desse signo, também pode falar diretamente com você. Lembrando que são leituras coletivas, pode não ressoar com você no momento. E se você precisa de alguma confirmação, de algo mais profundo, eu sugiro que você agende a sua consulta particular. Para conhecer o meu trabalho, é só acessar a descrição dos vídeos, tem os meus links de contato. Então vamos lá, abrindo uma mesa para Capricórnio. Cinco de copas. Tem alguém chateado aí com alguma situação. Pode ser passado recente. O Papa. O 3 de ouros. A gente pode estar falando de alguma situação de trabalho. O 7 de paus. Três de espadas. Tem alguma decepção muito grande aqui. Pode estar relacionado a trabalho, sim. O 8 de paus. O 7 de ouros. Bom, o que eu vejo aqui é alguém passou por uma decepção muito grande relacionado a trabalho, algum tipo de grupo, né, em relação a algum grupo. Pode ser grupo religioso também, mas pode ser um grupo de trabalho. Por causa de algum movimento rápido, ou a pessoa esperava algum movimento muito rápido, e esse movimento não aconteceu. Ou tem alguém que está ainda numa espera, né, como se tivesse investido em algo, tempo, dinheiro, enfim, e ainda está esperando os frutos disso. Vamos ver o que mais que vem. Os enamorados cortando com 5 de copas. Alguma escolha. Pode ser que essa pessoa fez uma escolha que não foi muito boa, ou alguém na sua energia fez uma escolha. O sol cortando com o Papa. O 10 de ouros cortando com o 3 de ouros. Bom, 10 de ouros cortando com 3 de ouros. Então tem aqui uma possibilidade de um ganho financeiro muito bom a partir de um grupo, a partir de uma equipe. Eu não sei se é um negócio que você tem, um projeto em equipe, em grupo, né? E a partir de alguma decisão, tem uma boa possibilidade aqui desse ganho financeiro. O rei de paus cortando com 7 de paus. Uma energia aqui de fogo. Áries, Leão e Sagitário. Uma figura masculina. Não necessariamente é homem, pode ser alguém que tem uma energia masculina mais forte, né? Se você é mulher, então pode ser que você tenha essa energia ou esteja lidando com alguém com essa energia. A rainha de espadas cortando com 3 de espadas. Pode ser aqui que você tenha vivido algum tipo de decepção. Aqui tem uma energia de corte, de assertividade. Tá me parecendo mais uma energia de corte, né? Alguém que foi muito frio, muito racional e talvez cortou algo que você estava planejando, algo que você estava construindo, né? Ou gerou alguma decepção. Vamos ver o que mais que vem, não tá muito claro ainda.
O valete de paus, cortando com 8 de paus. Mais uma energia de fogo à mesa, tem bastante fogo aqui. Tem fogo, terra e copa. Tem fogo, terra e água com copas, mas copas tem uma só. Tem mais fogo nessa mesa. O carro cortando com o 7 de ouros. Então, se você estava esperando alguma coisa, se você estava esperando, né, o resultado de algo que você investiu, pode ser um trabalho, sim, que você dedicou bastante tempo, né, ou pode ser até mesmo um investimento financeiro, aqui está mostrando um movimento, está mostrando um direcionamento, um novo direcionamento, um movimento, para que as coisas, para que você finalmente tenha os frutos, né, disso que você se dedicou tanto. O 5 de espadas, cortando com os enamorados. Realmente aqui tem um conflito, então pode ser que você passou por uma decepção, e aí teve um conflito bem explícito aqui, né, e aí precisou tomar alguma decisão, enfim, talvez um rompimento. O enforcado cortando com o sol. Tem aqui uma coluna com 3 arcanos maiores, então o enforcado mostrando que talvez seja importante ver as coisas de outro ponto de vista, né? Para ter um pouco mais de clareza. Desfazer de crenças limitantes. O valete de espadas cortando com 10 de ouros. Tem algum tipo de comunicação aí, pode até ser alguma energia de fofoca, enfim, que pode atrapalhar aí o seu processo de construção daquele projeto que você estava investindo. O eremita cortando com o rei de paus. Aqui tem alguém que se recolhe. O que eu sinto aqui que pode ter um choque de energias, né? Alguém que é mais proativo. E aí, ou precisa se recolher, ou essa pessoa que é proativa se recolhe, ou você se recolhe, se retrai por causa dessa energia de proatividade de outra pessoa. Pode até ser que tenha aqui uma certa competição de lideranças, né? A gente tem aqui um rei de paus e uma rainha de espadas, pode ter essa competição de liderança. O rei de paus com uma postura mais de pega e faz, e uma rainha de espadas que é mais analítica e que fica ponderando muito, né, e que tem uma dificuldade aí de agir, fica mais na esfera do pensar do que do agir. A rainha de espadas, ela é assertiva, ela age, ela faz e acontece, mas é um pouco diferente aí. O rei de paus, ele é mais, mais atitude, né? Ele pega e faz, e ele é muito mais ligado com a intuição do que a rainha de espadas, que é bem fria e analítica. A sacerdotisa cortando com a rainha de espadas. Então, essa rainha de espadas aí, ela acaba silenciando, né? Também. Então, pode ser que teve uma disputa aí, cada um vai para um lado, porque aqui tem essas duas cartas juntas. São duas cartas de recolhimento. Teve uma disputa, teve um conflito aí entre lideranças e os dois se recolhem. A imperatriz cortando com o valete de paus. E aqui também o 8 de paus na coluna. Tem aqui uma energia de criatividade, né, de abundância. Então, pode ser que chegue uma outra figura aí, uma outra pessoa, ou que essa seja a solução para esse conflito, né? Ver as coisas de outra forma, com base na abundância, com base no sentir, né? Com base numa intuição mais feminina, assim. Eu sinto que pode ser uma figura feminina que chega, né? Com essa energia bem calorosa, bem ligada aos sentimentos. E
Ás de Copas, comprovando isso que eu tô dizendo, né? Saindo da ação impulsiva do Rei de Paus e da mente analítica da Rainha de Espadas, e indo para a esfera do sentir. Vamos abrir agora o conselho com baralho cigano. Se essa leitura está fazendo sentido para você, comenta aí embaixo, por favor. O cão, cortando com 5 de espadas. Aqui o conselho é para agir de uma forma mais cordial, né? De uma forma mais diplomática, diante de conflitos que podem surgir, para que se tomem as melhores decisões, né? Vem muito aquela frase, faça com os outros o que gostariam que fizesse com você, né? Trate as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser tratado. O navio, cortando com o enforcado. Aqui é um convite para se movimentar, né? Realmente ver as coisas de outro ponto de vista para ter clareza e mudar mesmo as crenças limitantes, assim, fazer uma mudança grande em relação a essas crenças. Mudar o ponto de vista de forma mais contundente. A cruz, cortando com o valete de espadas. Aqui encarar, né, o desconforto como algo necessário para o crescimento, né? Aqui nessa coluna tem o 10 de ouros, que é uma possibilidade de ganho muito grande a partir de um trabalho em equipe. E se tem alguém que te incomoda, se tem alguém que fala demais ou promete e não faz, né? O conselho aqui é para você sustentar o desconforto em relação a essa pessoa. E aqui eu volto a falar sobre essa postura diplomática, né, em relação a isso, porque trabalhar junto não é fácil. E que a partir dessa sustentação do desconforto você vai alcançar aquilo que você deseja. A cobra, cortando com o eremita. Aqui é um alerta, né, para você tomar cuidado com uma postura muito impulsiva em relação àquilo que se quer fazer. Então, o melhor a se fazer é realmente se recolher, refletir antes de agir, né? Olhar para dentro, buscar uma luz interna aí sobre o que você quer fazer, né? Pode ter uma postura de egoísmo, né? Tipo, eu quero fazer desse jeito, eu vou fazer. Mas se você tá trabalhando em equipe, você não pode agir sozinho. Então, aqui é para você tomar bastante cuidado, ser mais diplomático. Continua ainda essa energia da diplomacia. E silenciar antes de agir. A cigana, cortando com a sacerdotisa. Aqui é energia forte feminina, né? Fazendo com que a rainha de espadas que tá aqui nessa coluna acesse um pouco mais a sua intuição, o seu lado feminino, né? Para não causar mais tanto conflito, para não machucar mais as pessoas, né? Com a sua forma de ser. Então, se você é essa rainha, ou se você tá lidando com essa rainha de espadas, você também pode ajudá-la a acessar esse lado feminino dela. Aqui eu sinto que é sim uma mulher que tem esse lado mais racional e que precisa acessar o seu lado feminino, o seu lado acolhedor. O cigano, cortando com a imperatriz. E tem aqui o oposto, né? Uma energia mais racional. Então, o conselho é o equilíbrio. Então, a imperatriz é uma forte energia feminina, né? De muita beleza até. Talvez seja uma mulher muito vaidosa, enfim. E ela aqui tá dizendo para confiar nela, porque ela tem as ferramentas necessárias, né? Por mais que ela seja alguém muito feminina esteticamente,
ela tem a sabedoria e ela tem a assertividade, aí ela tem, talvez ela tenha até um lado masculino a favor dela, né? E que faça as coisas movimentarem de uma forma mais harmoniosa. E a última carta, a árvore cortando com o ás de copas. E aqui o conselho é para tudo que é feito, né? Então pode ser que você investiu e você está esperando e que para que algo grandioso cresça, precisa de raízes firmes. Então exige bastante tempo, nada é para já, né? Não é para ontem. Que é essa carta aqui que começa essa coluna, que é dessa espera, né? Poxa, mas já faz tanto tempo que eu plantei isso, eu quero colher, né? Cadê? Mas exige tempo, de fato, para uma árvore ficar frondosa e dar os frutos. E quando ela cresce, né, quando as suas raízes crescem firmes para baixo, esses frutos, eles são constantes, né? Então, é só ter um pouco mais de paciência e fazer as coisas também na base do sentir, da intuição, da criatividade e não só da ação e da mente analítica. É isso que eu tenho para vocês, Capricórnio. Espero que tenha feito sentido. Até a próxima. Tchau!